Oi, gente, tudo bem? Então, falar de irmão Carlos e irmã Gleide para mim é muito fácil, porque foram pessoas que a gente conviveu aqui e que, assim, só nos trouxe benefício, né? Porque irmão Carlos e irmã Gleide, eles procuram ajudar todo mundo de todas as formas. E comigo não foi diferente, né? Quando o irmão Carlos chegou aqui no Mosqueiro, eu estava recém-casada e estava passando por umas dificuldadezinhas na igreja, né? Não assim na vida espiritual, mas algumas coisas que eu precisava desmistificar, né, da minha mente. Irmão Carlos ali foi me ajudando, me ajudando, me ajudando. E hoje eu tenho clareza de muita coisa. Irmão Carlos, ele é um pai na fé, né, para mim. Irmão Carlos não só se preocupa comigo, né, não só ora por mim, mas como faz isso por toda a minha família, né? Irmão Carlos não só me acolheu, né, ele e irmã Gleide, mas ele acolheu toda a minha família, né? Nós íamos jantar na casa dele, nós íamos passar a tarde lá. Então, assim, ele orava pelo meu pai, deu estudo ao meu pai, meu irmão, aquela preocupação de não saber só como eu estou, mas como todo mundo, né? Então, assim, irmão Carlos e irmã Gleide são pessoas muito especiais para mim. Aqui diz que irmão Carlos é o meu puxa-saco e que irmã Gleide é a puxa-saco de Alex, né? E bem que é verdade isso, viu? Porque irmã Gleide já gostava. Alex gosta muito de doce e ela sempre tinha um doce, uma coisa, né? Aquele cuidado todo, mas sempre com muito amor, muito carinho. E assim, a gente sente muita falta deles aqui, né? Mas a gente entende que estar perto da família é muito bom, né? Então, assim, eles estão certos, né? Quando decidiram de estar próximo dos seus familiares. Irmão Carlos, eu sempre que casei, né? Irmão Carlos teve presente em muitas coisas na minha vida, mas desde que casei, que eu queria ser mãe, né? E assim, eu não tive esse privilégio logo de início. Eu tive que trilhar alguns caminhos, né, para poder Deus me dar o meu milagre. E irmão Carlos orava muito, né? E eu não tinha vergonha. Se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha de irmão Carlos. A gente já conversou sobre várias coisas que, entendeu? Sobre tudo a gente conversava. E eu dizia para ele o desejo de ser mãe, a vontade que eu tinha, né, de ser mãe, e ali a gente orava. E no momento certo Deus me deu o meu milagre, né? E aí eles ficaram muito felizes, né, por conta dessa bênção que Deus me deu. E isso é amizade verdadeira, sabe, irmãos? Eu tenho por irmão Carlos e irmã Gleide uma amizade assim que não existe barreiras, não existe distância, não existe nada que impeça esse amor de ser recíproco, porque eu sinto que é um amor verdadeiro deles comigo, com a minha família, uma preocupação. Sei que eles oram por a gente, sei que eles lembram da gente sempre, né? Às vezes no corre-corre do dia a dia a gente não consegue se falar, mas eles estão sempre presentes, né? A gente sempre fala, a gente sempre lembra. E assim, quando a gente se encontra, é como se a gente nunca tivesse se separado, né? Por quê? Porque é verdadeiro. Eu creio muito que a nossa amizade é fundamentada em Deus, né? Deus, ele nos presenteou com essa amizade, né? E é uma amizade que o amor é recíproco, o respeito é recíproco, o carinho é recíproco, né? A gente brinca muito, né? Eu brinco muito com o irmão Carlos. E assim, são pessoas que a gente ama de verdade, né? A gente tem um sentimento que é verdadeiro. O irmão Carlos me ajudou muito, irmãos. Assim, se eu for contar aqui tudo que ele fez na minha vida, né? E assim, sem falar o exemplo de relacionamento que eles têm, né? O exemplo de casal, de casamento, de amizade, de cuidado, né? Assim, sempre eu trouxe para a minha vida, o meu relacionamento, coisas que eu via. Irmão Carlos tratando irmã Gleide tratando irmão Carlos, né? Então, isso só agregou, né? Só ampliou aquilo que eu já sei sobre casamento, que é uma bênção de Deus, né? Então, irmão Carlos me ajudou quando eu estava com os dízimos atrasados, era para ele que eu recorria. Irmão Carlos, o que eu vou fazer? E ali ele me orientava. E dava certo, porque o que ele dizia, olha, filha, olha, Lívia, no dia que você quitar seu débito com Deus, o Espírito Santo vai tocar na sua mente e você vai sentir uma paz. E foi isso que eu senti, né? Eu tinha muitas dúvidas sobre usar calça jeans quando o irmão Carlos chegou aqui, não sei se ele lembra.
eu consegui o meu primeiro emprego e aí eu tinha que ir de calça. E agora? Né? E eu ficava assim, meu Deus, vou perder os meus cargos na igreja. E ali, irmão Carlos veio, me orientou, me disse o que era certo, né? Como eu devia agir. E eu não deixei de ser cristã por causa disso, né? Nem a minha fé esfriou, nem o meu relacionamento com Deus mudou em nenhum momento. Então, irmãos, eu sou muito grata a Deus, né? Primeiramente, e grata a irmão Carlos e a irmã Gleide, né? Por ter me acolhido. E na igreja também, aqui a gente sente muita falta de irmão Carlos, né? Quando tem alguma coisinha assim, a gente diz, olha, se a irmã Gleide tivesse aqui, isso não estava acontecendo. Né? Porque ela só tem esse jeito, né? Assim, de que é mandona, mas no fundo é uma pessoa amável, né? É uma pessoa que, irmã Gleide, se não pudesse ajudar, atrapalhar, que ela não iria, né? Então, ajudou muito a nossa igreja aqui de Gameleira. Tinha muitos amigos aqui, né? Ana Georgina, ela sempre pergunta como é que o irmão Carlos está, Rosita e Tatá, né? E tantas outras pessoas que perguntam por eles. Por quê? Porque foram pessoas que passaram por aqui e que deixaram só coisas boas, memórias boas, né? E tem uma coisa, eu e irmão Carlos, nós somos muito amigos, amigos mesmo. Embora exista uma diferença de idade, mas a gente é muito amigo. E assim, não é porque a gente é amigo que